Fala, filhote! Essa aqui é a nossa aula 1 de genética do sangue, tá? Vou falar sobre sistema BO, doação, tipagem sanguínea e cruzamentos. Eu acho uma aula fundamental para quem vai fazer Enem ou qualquer outro vestibular. Não esquece de indicar a aula para os seus amigos, tá? Para o canal continuar crescendo. Um beijo! Fala, galera! Bom, essa é a nossa aulinha agora da playlist de genética, para dar uma engordada, né, que tem muita coisinha para debater ainda. Vamos falar agora sobre genética do sangue. É nessa matéria que a gente faz a classificação sanguínea, estuda sobre doação, tipagem, tá, de sangue, cruzamento envolvendo características sanguíneas. Então, fica atento porque a possibilidade da prova é gigante, né, enorme. Então, vamos lá. Bom, eu dividi essa aula em duas partes para poder ficar bem didático, bem organizado. A primeira parte da aula que a gente vai ter agora é sobre o sistema ABO. Depois você assiste aqui no nosso canal a aula do sistema RH ou fator RH, que aí fica completinho. Ainda vou comentar algumas questões para ficar bem legal, tá? Bora meter ficha. Vamos começar com o sistema AB0 ou ABO. Eu queria que vocês fizessem assim, ó. Primeiro faz o seguinte, tira algum print aqui dessa tela para vocês anotarem num papel e ir acompanhando comigo, tá? Vamos lá. Printou? Bora, vamos lá. Quando você for estudar, tem que montar uma tabela assim, filho. A tabela tem que ter o fenótipo, que é o tipo sanguíneo. Tem que ter o genótipo, que são os genes que promovem, né, o tipo sanguíneo. Tem que ter antígeno, eu vou já comentar o que é isso. E tem que ter os anticorpos. Vamos lá começar. Eu vou perguntando, tenta responder do outro lado aí, tá? Bora. Quantos tipos sanguíneos existem? Quantos fenótipos eu tenho? São 4. Tá aqui, ó. Eu tenho sangue A, B, AB e O. São os 4 fenótipos. Fechou? Você sabia que a frequência deles não é igual? Olha para cá, filho. Dos 4, a maior frequência é do sangue O, que vai bater 47% da população mundial. Tá bem? Depois do O, filho, vem o sangue A, que vai bater 43%. Só os dois já dão quase o mundo todo. Né? Aí baixa muito para o sangue B. O sangue B a frequência de 7%. Caiu muito, né? E o AB cai mais ainda com a frequência de 3. Então, no sistema BO, o sangue mais frequente é o O e o sangue mais raro, o mais incomum, é o AB. Fecharam? Por isso que eu digo sempre que todo mundo tem a obrigação de doar sangue para ajudar o próximo. Né? Mas quem tem sangue AB tem uma obrigação maior ainda, tem que doar, filho. Porque quando uma pessoa AB precisa de doação, é sempre mais complicado para ele. E se você for AB, você pode salvar. Fecharam? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a genética do caso. Vem cá. No sistema BO, eu quero que você diga sempre assim, ó. No sistema BO, vou fazer bem aqui. Nós temos um gene determinante, que é o gene I. Só que esse gene I vai ter 3 versões, que a gente chama de 3 alelos. São esses aqui, ó. Eu vou ter o alelo IA. Fechou? Eu vou ter o alelo IB. E eu tenho o alelo Izinho. Então, aqui no sistema BO eu tenho uma herança onde tem um gene com mais de 2 alelos, com 3 alelos. Isso tem nome, filho. Sempre que você vê na genética isso, ó, um gene que tem mais de 2 alelos, isso aqui é chamado de polialelia. Eu acho o nome super didático. Vê se você me entende. Olha lá, o nome disso aqui na genética é a polialelia. Olha como o nome é super fácil, ó. Esse poli aqui vem de muitos e alelia vem de alelos, tá bem? É uma condição na genética onde um gene tem que ter mais de 2 alelos. Fechou? Bora ver como é a relação entre eles. Vem cá comigo. Se você tem sangue A, você pode ter o genótipo IA-IA. Isso aqui é o homozigoto, tá? Ou você pode ser IA-Izinho, que é o heterozigoto. Repara, ó, o alelo IA é dominante sobre o Izinho. Entendeu? Se você tem sangue B, você pode ser IB-IB homozigoto ou pode ser IB-Izinho. De novo, ó, o IB domina o Izinho. Agora, se você é AB, você vai ter os alelos IA e IB. Isso é muito curioso. Eu tenho 2 alelos diferentes, ó, o IA e o IB, e os dois se manifestam. A gente chama isso na prova de codominância.
É toda vez que eu tenho dois alelos diferentes, mas ambos se manifestam. Deu para entender? E o O vai ser um indivíduo izinho. Tem até uma maneira de representar isso aqui, filho, que é bom ter na cabeça para realizar. A gente fala assim, ó. Nós falamos que o alelo IA e o alelo IB são codominantes. Aí eu boto o símbolo de igual. E eu falo que ambos são dominantes sobre o izinho. Aí eu boto o símbolo de maior. Fechou? Deixa eu até ajeitar que ficou feio, né? Vou botar isso aqui. Agora. Então, ó, alelo IA e B são codominantes e o IA e B são dominantes sobre o izinho. Tá claro isso direitinho? Agora vamos lá. Para cá vem a discussão mais interessante, mais importante para a prova. É assim, ó. Tem uma frase que você tem que aprender para mim desde agora, tá? O que determina o meu tipo sanguíneo, filho, é qual antígeno eu tenho. O antígeno, ó, é uma substância que fica presente na superfície das hemácias. Para quem esqueceu aqui na aula, hemácia é aquela célula vermelha que tem no sangue e serve para transportar oxigênio. Então, quem não sabia, em cima da hemácia pode ter antígenos. É esse antígeno que determina o tipo de sangue que eu tenho. Quer ver? Olha aqui comigo. Se você tem sangue A, na superfície da hemácia você vai ter o antígeno A. Deu para entender? Se você tem sangue B, na superfície da hemácia vai ter o antígeno B. Sacou, filho? Se o teu sangue é AB, você vai ter na hemácia os dois antígenos, ó, A e B. E se você é O, como eu sou O, você na hemácia, ó, não tem nem o antígeno A, nem o antígeno B. Mas olha uma coisa curiosa. Meninos, vamos lembrar lá da citologia fazer uma relação? O antígeno é uma proteína, é uma substância que vai estar presente no glicocálix. O glicocálix fica na membrana plasmática e ajuda as células a se reconhecerem. Então não esquece nunca, tá? O antígeno é componente do glicocálix que eu tenho na membrana plasmática. Importante pra caramba, né? Vamos lá. Dá uma olhadinha pra cá, filho. Cuidado com sinônimos. Na prova, se ele não usar o termo antígeno, ele pode chamar também de aglutinogênio. Aglutinogênio. Fecharam? Vamos lá pra cá. Agora vamos entender os anticorpos. Os anticorpos, quem não sabia, são proteínas de defesa. Proteína de defesa. Quem fabrica os anticorpos são células de defesa, são leucócitos especiais. E ele vai estar presente no plasma sanguíneo. Cuidado, gente. O antígeno, filho, fica na superfície da hemácia. Os anticorpos ficam no plasma sanguíneo. Qualquer questão que falar de plasma está se referindo ao anticorpo. Tá bem? Outra coisa, os anticorpos ó, também são chamados de aglutinina. Aglutininas. Deu para entender? Agora aprende uma regra para mim que é assim, ó. Eu tenho que fabricar anticorpos contra os antígenos que são estranhos para mim. Então pense comigo, vamos lá. Se eu tenho sangue A, eu vou produzir o anticorpo anti-B. Eu vou me proteger contra o antígeno B. Entendeu a lógica, filho? Deixa eu ver se entendeu, vamos lá. Se eu tenho sangue B, eu tenho que produzir os anticorpos anti-A. Eu tenho que me defender contra o antígeno A. Entendeu? Agora olha esse aqui, ó. Se eu tenho sangue AB, eu não vou produzir nenhum anticorpo contra eles. Deus o livre. Porque, olha comigo, se eu produzisse o anti-A ou o anti-B, eu destruiria a minha própria hemácia. Você tem uma ideia? Isso existe na medicina. Existem situações em que o organismo ataca as próprias células do corpo. A gente chama para isso de doença autoimune. Tem um exemplo, inclusive, que nós falamos aqui no canal, lá na aula de sistema, que é a diabetes mellitus do tipo 1, que é quando as minhas células de defesa atacam as ilhotas beta do meu pâncreas. E aí, com a destruição das minhas ilhotas beta, eu não produzo insulina e tenho diabetes. Deu para entender, filho? Não esquece, eu não posso fabricar anticorpos contra os meus próprios antígenos. Tá claro? Vamos para cá. E o sangue O? Olha que interessante. O sangue O não tem antígeno A e não tem antígeno B. Então ele fabrica os dois anticorpos. Ó. Ele se protege fabricando o anti-A e o anti-B. Bora, gente. Agora vamos dar uma olhada aqui na sala para falar sobre doação e sobre cruzamento. Eu vou falar especificamente só do sistema BO hoje, tá, filho? Na nossa próxima aulinha, você clica depois, a gente vai falar sobre o RH. Então vamos lá. Para doação funciona assim, ó. Deixa eu botar aqui para o lado. O doador universal, né? O cara que pode doar sangue para todos os outros, é o sangue O. Por quê, filho? Porque a pessoa que tem sangue O
tem hemácias sem antígenos, ó. Como as hemácias O não têm antígenos, ela não é agressiva para os outros receptores. Não vai esquecer, tá? O sangue O é o doador, porque as suas hemácias não têm o quê? Antígeno, tá bem? Agora vem cá comigo. Quando o sangue O está doando, tem uma coisa que eu quero que vocês levem em consideração, ó. O O pode doar para o A, pode doar para o B e para o AB, mas em pequenas quantidades. Por quê, filho? Porque quando a quantidade de sangue é alta, aí tem que levar em consideração também os anticorpos. Olha para cá, filho. O sangue O não tem antígeno, mas ele tem um anticorpo anti-A e anti-B. Então vamos lá. Se a quantidade doada for alta, ó, o sangue O vai ter anti-A, vai destruir as hemácias do receptor A. Entendeu, filho? É perigoso. Olha a outra. O sangue O tem anti-B, vai destruir as hemácias do receptor B. E deve destruir as hemácias do AB. Então faz uma ressalva assim, ó. O sangue do O pode doar para todo mundo, vírgula, mas em pequenas quantidades. Por quê, professor? Porque quando a quantidade é pequena, a presença de anticorpos no sangue do doador é desprezível, é pequena. Se a quantidade for grande, aí o número de anticorpos aumenta e a doação passa a ser perigosa. Entendeu direitinho? A mesma coisa para o AB, filho. Vem cá, ó. O AB é o receptor universal. Aí você fala assim, ó. Ele recebe sangue de todo mundo. Por quê, professor? Porque ele não tem anticorpos, ó. Como ele não tem o anti-A e não tem o anti-B, então o sangue dos outros indivíduos não agride ele. Não tem anticorpos. Mas calma, tem que ser em pequena quantidade também. Porque se a quantidade for grande, vão vir anticorpos para ele. Quer ver, ó? Se eu pegar muito sangue A, vai ter o anticorpo anti-B. Aí esse anti-B pode destruir essas hemácias, ó. Entendeu, filho? Aqui de novo, ó. Se eu pegar uma grande quantidade de sangue B, aí vai vir um anticorpo anti-A, e o anti-A pode destruir essas hemácias. Deu para entender? Então, você diz assim, ó. O indivíduo AB é o receptor universal, vírgula, em pequenas quantidades. Se a quantidade for grande, aí não tem jeito. Quantidades grandes de sangue tem que ser do mesmo tipo do receptor. Por exemplo, se o meu sangue é AB e eu preciso de muito, tem que ser outra pessoa que tenha sangue também, AB. Fechou? Agora vem cá comigo. Tem uma situação muito esperada em prova, sempre, que é quando a gente fala sobre cruzamentos. Bora fazer aqui na sala. Olha essa situação. Eu coloquei um pai que tem sangue A, ó, uma mãe que tem sangue B, e tiveram um menino, que eu não sei o tipo sanguíneo, ó, e uma menina que tem sangue O. Imagina, filho, que ele trouxe essa genealogia na prova de vocês e ele pergunta a probabilidade desse menino ter o mesmo tipo de sangue do pai. Vamos lá, ele quer saber a chance do menino ter sangue A igual ao seu pai. Bora fazer, ficaria assim, ó. Vamos lá, primeiro olha só como eu faço. Essa menina aqui tem sangue O, então ela tem que ser Izinho, Izinho. O sangue O tá aqui, filho, ó. O sangue O tem que ser Izinho, Izinho. Confere? Aí você faz assim, ó. Se ela é Izinho, Izinho, olha lá. Um Izinho ela recebeu do pai e um Izinho ela recebeu da mãe. Entendeu a lógica? Tem que vir um do pai e um da mãe. Aí você faz assim, ó. Se o pai tem sangue A, ele vai ser então IA, ó, Izinho. E se a mãe tem sangue B, ela vai ser assim, ó. Vai ser IB, Izinho. Pronto. Já descobri o genótipo dos pais, ó. E da filha. Fechou agora? Agora vamos calcular a chance para esse menino aqui ter sangue A igual ao pai. Bora fazer aqui. Eu faço assim, ó. Eu pego o genótipo do pai, que é IAzinho, ó, e cruzo com o genótipo da mãe, que é IBzinho. Ah, professor, eu sempre tenho dificuldade, eu nunca sei como é que faço o cruzamento. Eu te mostro, é facinho. Vem cá comigo. É assim, filho. Na hora do cruzamento, você combina os genes. Faz assim, ó. Você vai pegar o primeiro do pai, que é o IA, e o primeiro da mãe, ó, que é o IB. Aí fica IA e B. Entendeu? Aí de novo, ó. Pega o primeiro do pai com o segundo da mãe. Então vai ficar IA, Izinho. Agora pega, vamos lá, o segundo do pai com o primeiro da mãe, ó. Vai dar IB, Izinho. E agora, ó, segundo do pai com o segundo da mãe. Izinho, Izinho. Então esse casal aqui, ó, pode ter filho AB, pode ter filho A, pode ter filho B ou pode ter filho O. A questão perguntou qual é a probabilidade de nascer uma criança A que nem o pai.
Então vamos lá. A probabilidade vai ser essa aqui, ó. A chance então vai ser de 1/4, ó. Tem uma chance em 4 para que o bebê nasça A igual o pai dele. Galera, agora vamos fazer aqui na sala a parte de tipagem sanguínea. Mas peraí, professor, o que é tipagem sanguínea? É a forma de você descobrir, detectar qual é o meu tipo sanguíneo. E eu vou te mostrar, filho, nessa aula, que a tipagem sanguínea é uma busca por antígenos. Eu vou usar anticorpos do laboratório para descobrir quais antígenos você tem. Então isso é muito legal na tipagem. Eu vou usar anticorpos para descobrir qual antígeno tu tens. Vamos aprender a fazer isso. Vamos lá. Dá uma olhadinha para cá, filho. Imagina que eu peguei 4 pacientes para fazer o estudo, tá? 1, 2, 3, 4. Fechou? Beleza. Mas o primeiro é um homem, chegou uma família. Aí eu furei o dedo dele e peguei uma gotinha de sangue e joguei em cima de uma plaquinha de vidro. Isso aqui, filho, seria uma plaquinha de vidro e aqui são as 2 gotas de sangue do paciente, tá? Eu vou jogar em cima dele os anticorpos, ó. Eu vou jogar o anticorpo aqui nessa gota e vou jogar o anti-A, né? E vou jogar o anti-B aqui nessa outra gotinha. E vou esperar para ver se ocorre reação. Lembra de uma coisa, ó. O anticorpo anti-A reage com o antígeno A. Todo mundo entendeu? E o anti-B reage com o antígeno B. Então, olha como é que é a lógica. Imagina que eu joguei anti-A aqui e anti-B, aí aconteceu aglutinação aqui nessa primeira, mas aqui não. Olha como é que interpreta, filho, pense comigo. Se o anti-A reagiu com o sangue do paciente, é porque o paciente tem antígenos A. O sangue dele é A. Olha aqui. Se o anti-B não reagiu com o sangue do paciente, é porque ele não tem antígeno B. Ó, o sangue do paciente aqui é A. Você entendeu? O que a gente está fazendo aqui é uma busca por antígeno. Os anticorpos não são do paciente, filho. Eu estou usando os anticorpos apenas para descobrir quais antígenos o paciente apresenta. Bora fazer aqui embaixo, vamos lá. Imagina de novo, joguei as 2 gotinhas de sangue do paciente, joguei o anti-A aqui, o anti-B aqui, e imagina que deu reação aqui, ó. Vamos lá. Olha como é que é a frase que você usa. Você diz assim, ó. Se o anti-A não reagiu com o sangue do paciente, é porque ele não tem o quê? Antígeno A. Ele não é A. Olha aqui. Se o anti-B reagiu com o sangue do paciente, é porque ele tem antígenos B. Qual é o sangue dele, filho? B. Entendeu a lógica? Bora mais uma. Imagina agora que eu joguei o sangue na lâmina, joguei os anticorpos e deu reação nos 2. Bora ver se todo mundo entendeu. Vamos lá. Se o anti-A reagiu com o meu sangue, é porque eu tenho antígeno A. Meu sangue é A. Se o anti-B reagiu com o meu sangue, é porque eu tenho antígeno B. Meu sangue é B. O sangue do paciente vai ser AB. Fecharam? E o meu exame é o mais sem graça que tem. Eu geralmente não faço meu exame em sala de aula para mostrar para o aluno, porque não dá nada. Aqui, ó. Eu joguei uma gotinha de sangue aqui e aqui, joguei o anti-A e joguei o anti-B e nada acontece. Bora entender. O anti-A não reage com o meu sangue porque eu não tenho antígenos A. E o anti-B não reage com o meu sangue porque eu não tenho antígeno B. Quem não tem antígenos A e antígeno B é o sangue o quê? O. Entendido? Filhotes, essa aqui é a nossa aula 1 de genética do sangue, tá? Onde eu falei sobre o sistema BO, doação, tipagem. Não esquece de assistir daqui a pouquinho a nossa aula de fator RH, que é a segunda parte da aula, fica completinho, tá? Indica para os amigos, dá o like, que é muito importante isso, e ativa as notificações para ficar curtindo e aprendendo muito com o nosso canal. Um beijo!